E aí, falando um pouco dessa questão de evitar os erros, né? O que você cometeu de erro durante a sua trajetória de abrir franquia, de abrir negócios? Você já falou de um deles, né? Que foi a empresa do cosmético, que você entendeu ali que a dinâmica era outra, tinha que ter muito estoque, né? E precisava de dinheiro. Mas eu imagino que você deve ter cometido outros erros ao longo da trajetória, mesmo sendo uma pessoa de sucesso hoje. Sim. Tem aí algum outro que você pode compartilhar? Cara, eu tenho alguns, assim, muito bons. O primeiro deles foi um pouco de negligenciar o setor de vendas. É muito comum, né? Quem não vem da área de vendas, negligenciar as vendas. Hoje em dia eu converso muito com amigos que são médicos, arquitetos, dentistas. E ainda é impressionante como eles são excelentes profissionais, mas eles ainda não sabem vender. Pouco conhecidos, né? Pouco conhecidos. O profissional liberal em geral é assim, né? Ele não foi formado para vender, né? Ele não consegue pensar que ele é um produto ainda. Ele pensa que ele é realmente o profissional da cadeira e não consegue se enxergar como um negócio. Então, por muito tempo eu também negligenciei as vendas, cara. Quando eu comecei as empresas, o principal foco que eu tinha era a parte financeira. Eu olhava e pensava, o financeiro é o setor mais importante da minha empresa. Então eu não posso perder nenhum centavo. E trabalhava diariamente focado naquilo dali. E as vendas eu terceirizava totalmente para o time de vendas. Não me metia nessa parte. Com o passar do tempo, eu comecei a ver que aconteceu um problema. Eu comecei a ficar muito na mão do meu time de vendas. Então o meu gerente de vendas, ele fazia uma hora o que ele queria. E se ele quisesse ir embora, eu ficava em pânico. Porque se ele for embora, as minhas vendas vão cair. E aí eu tenho um mentor, né, de longe, que quem me trouxe hoje a ser empresário é o Flávio Augusto da Silva. Ele nem sabe disso, mas espero que um dia ele ainda saiba. Boa. Hoje eu sou muito do que o Flávio sempre falou. E o Flávio começou muito com esse mantra do não negligencie as vendas, não terceirize isso. E cara, chegou um momento que eu falei assim, eu preciso começar a aprender sobre vendas. Preciso começar a estudar isso daqui, entender o que está acontecendo para que eu não fique mais na mão de time comercial. E cara, foi uma virada na minha vida. Eu pulei para dentro da área comercial, pulei para estudar, eu fui atrás de livro, eu fui atrás de técnica, eu fui atrás de podcast, eu fui atrás de aplicação na ponta, eu fui entender o que estava acontecendo, as objeções do meu cliente, como que eu quebro a objeção, a taxa de conversão, funil de vendas, script, processo, ferramenta que possa me auxiliar, CRM. Cara, eu fui encorpando num nível de vendas que hoje eu sou tranquilo com as vendas. E hoje eu sempre brinco que se eu tivesse conhecido as vendas antes da engenharia, eu não teria feito engenharia, cara. Eu teria ido trabalhar em setor comercial. Eu poderia ter levantado muito dinheiro com vendas, utilizando as ferramentas certas, tendo controle das emoções de uma forma correta e sendo ambicioso como eu sou. Para mim são 3 pontos que vão andar sempre juntos: ambição, técnica e controle das emoções para um bom vendedor, para um bom time de venda. Então, cara, eu poderia ter ido para esse lado e ter feito muito dinheiro. Mas não, eu fui para engenharia, que tá tudo bem, me ensinou a gerir um negócio, me ajudou bastante, eu sou muito grato a isso. Mas o primeiro erro que eu cometi foi negligenciar as vendas. Não existe empresa sem venda. Vendas é o setor mais importante que existe ali dentro. E o resto? Como diria um outro treinador de vendas, o resto é o resto. Porque se você não vender, o resto não serve, cara. Não adianta você ter um bom cuidado com o cliente, gerar uma boa experiência, porque para gerar boa experiência tem que ter vendido antes. Se você não vendeu, não dá. Vou controlar bem o dinheiro. Você vai controlar bem o dinheiro que foi vendido, porque se você não vender, não tem dinheiro. Então, no final, se você não tiver um bom setor de vendas, você não tem o restante. E hoje, para mim, é um erro que a maioria dos autônomos ou de quem está começando um negócio, principalmente quando ele entra para um negócio de franquia, ele negligencia. Ele olha para o negócio e pensa, o negócio vai se vender. Ou a franquia vai me ensinar 100% de vendas e o negócio vai girar. E não vai. Você precisa aprender sobre vendas, você precisa entender como um negócio. Se você é autônomo, você precisa entender que você é um negócio. E precisa dominar essa arte. Porque vendas é arte, cara. De fato, o próprio Flávio Augusto, ele fala que você precisa de 2 capacidades muito boas numa empresa, né? Uma é vendas e a outra é gestão. Sim. Mais que vendas vem primeiro, porque, de fato, nada vai ser útil se não tiver o dinheiro entrando dentro da companhia. Perfeito. E tem, de fato, muitas pessoas que negligenciam, e eu não diria que são só os profissionais liberais, porque às vezes o profissional liberal, ele é tão reconhecido na área dele que ele tá com a agenda cheia. Sim. E ele tá feliz com aquilo. Mas ele poderia fazer
100 vezes mais. Total. Não ele, pessoa física, mas através da metodologia que ele criou, Sim. com o renome que ele criou, com toda a experiência dele, criar método de escalar o negócio, né? Franquear, abrir outras unidades, enfim, existiria várias estratégias de expansão e ganhar mais dinheiro. Mas também entra o fator comportamental, que é o que você falou que anda muito junto, que é a ambição. Sim. Se você não é um sujeito ambicioso, se você tá super cômodo com aquele seu ganho, e não importa qual é o ganho. Às vezes você ganha lá 1 milhão por mês e você tá super acomodado com aquilo. Tá tudo bem. E tá tudo bem, de boa. E tem gente que às vezes ganha 3 mil reais, tá tudo bem. Tá tudo bem também, isso A aí. questão será que você teria capacidade de ganhar muito mais? Será que você quer? Ou será que nunca foi despertado isso em você? Porque você não tá andando de novo, né? Com o as ambiente. pessoas certas, é o ambiente. Isso aí. Então, assim, estar junto com gente que tá olhando diferente é muito bom. Essa semana eu fui num evento da turma de RH, e a turma de RH tava falando de um outro evento que eles foram lá nos Estados Unidos, em Austin. E aí eles falaram que lá é um momento muito legal, porque você aprende sobre tecnologia, sobre inovação, sobre formas diferentes de pensar, de agir e tudo mais. E eles, como especialistas em recursos humanos, eram vice-presidentes de grandes empresas, diretores de RH, e eles falando assim, o que a gente tem que trazer para os colaboradores não é treinamento massivo do que eles fazem, da área de vendas, ou da área contábil, ou da área tributária. Isso o cara já sabe. Sim. Tem que trazer tecnologia, inovação, tem que trazer tudo aquilo que ele não sabe, que ele não conhece, que ele precisa aprender, porque o mundo vai destruir o jeito que é feito. O que é feito não vai mudar. Todo mundo vai ter que pagar imposto, todo mundo vai ter que vender, mas o como vai se alterar. É isso. Então, a pessoa tem que pensar fora da caixa. Então, se você nos assiste, é um profissional liberal, ou não, é um executivo, faz parte de uma grande companhia, mas você percebe que tem oportunidade de melhorar, que nunca foi discutido nos últimos 12, 24 meses, o como está sendo feito aquilo, certamente tem alguma oportunidade de fazer diferente, ou fazer melhor, ou maximizar os ganhos. Então, comece a discutir com as pessoas ao seu redor, vai atrás de mentoria, vai atrás de gente interessante. Tem o próprio Alessandro aí que tá criando sua própria mentoria, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, e porque eu sei que a gente já fugiu um pouco agora, mas acho que é legal, porque você tem levado conhecimento para as pessoas através da sua franquia, e agora você tá criando sua própria mentoria, né? Sim. Pra talvez expandir ainda mais isso. Léo, é muito na linha que a gente tá falando, né, cara? Quando eu comecei a entender que você estar perto de pessoas que tiveram resultados ou passaram por problemas e que poderia me diminuir o tempo de resultado ou diminuir os problemas no meu caminho, pensei, poxa, nesses 7 anos que eu tenho empresa, eu já passei por tanta coisa, cara, eu aprendi tanta coisa, eu tenho tanto conteúdo que eu tive que aprender na marra, porque eu não tive ninguém me ensinando, então eu tive que buscar, que eu posso hoje contribuir com alguém. Então a ideia agora é montar essa mentoria mesmo, começar a pegar os pequenos empresários, começar a ajustar o negócio deles, porque ainda tem muita coisa para fazer. E é muito fácil de ver que ainda tem muito empresário, e isso para mim é muito triste, que não busca o seu autodesenvolvimento, cara. Ele fica estagnado no negócio dele, ele não procura um livro para ler, ele não procura um curso, ele não procura um podcast para ouvir, porque, pô, a gente tá aqui conversando e olha, de repente, quantos insights a gente gerou. Total. Alguém que está em casa ouviu alguma coisinha que amanhã você vai aplicar no seu negócio e vai ter mudado o seu negócio. Então, a ideia da mentoria é essa, é poder pegar esses 7 anos que eu tenho hoje de experiência e, cara, pegar alguém, dar a mão para ele e falar assim, deixa eu te ajudar a evitar esse problema. Tipo assim, poxa, quer ver um outro erro que vai casar com esse papo da mentoria? Pô, não vai no cheque especial, não? Porque o cheque especial é 14% ao mês, se você não conseguir pagar, depois já vai... A exponencialidade do débito, ela cresce de uma forma tão absurda que em 3 meses você não consegue sair, cara. Você vai entrar naquilo dali, você vai ficar talvez 1 ano e meio rodando para tentar sair de uma dívida pequena só porque você precisa entrar no cheque especial. Pô, empresário, faz o seguinte, você tem seu carro? Pô, vende o carro, cara. Vende o carro, bota no negócio. Acredita no negócio, trabalha. O negócio vai te dar outro carro. Cara, eu aprendi na marra. Cometi esse erro lá do cheque especial. Fiquei mais de 1 ano tentando sair do cheque especial, cara. E tinha um sócio ingrato, que era o banco. O banco tomava o dinheiro todo mês. Cheguei a pagar 7 mil reais de cheque especial por mês, cara. Não conseguia sair.
Mas depois de 1 ano e meio, ajustando o custo, melhorando a gestão, vendendo mais, saímos. Poxa, se eu tivesse alguém para me falar, eu teria vendido meu carro antes. Teria colocado o dinheiro na empresa, porque a empresa ia me dar outro carro e eu não ia ficar passando esse desespero que eu passei por 1 ano e meio para poder sair de uma dívida que foi contraída por bobeira, cara. Um erro bobo que gerou um buraco enorme por 1 ano e meio dentro da empresa, sabe? Então hoje eu quero poder sentar e falar assim, não faz isso, sabe? Vai nesse caminho aqui, esse caminho aqui vai ser melhor para você do que esse caminho. Então acho que a mentoria tem muito para agregar com todo mundo. Com certeza, essa dica aí pode ser simples para você, mas é uma dica de ouro que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Eu acho que administração de negócio, gestão, é 100% decisão e emocional. Total. Então assim, tem os números, isso tudo é muito importante, é fundamental. Eu sou um fã da gestão, da administração, eu sou administrador. Você olha os números, mas a decisão é comportamental. Total. Então, como é que eu tomo essa decisão? Total. Eu vou para a esquerda, vou para a direita. Eu pego o cheque especial ou eu vendo meu carro? Às vezes não passa na cabeça da pessoa essas alternativas. E aí, como é que normalmente você tem insights novos? Vou voltar de novo a ter pessoas que podem te trazer esses insights. Até mencionei para você um pouquinho, né? Como eu trabalho numa firma de consultoria e auditoria, que é a PPIC, lá tem um monte de gente pensando fora da caixa a todo momento e vivendo experiências diferentes de tudo quanto é tipo de negócio. Então, essa semana mesmo, eu tive uma situação, discuti com uma pessoa, falei, eu penso isso. Ele falou, não, eu penso diferente, eu penso assim. Eu falei, beleza, você vê alguma forma da gente criar essa ponte? Ele, não tô enxergando. Eu falei, eu também não, mas eu quero a ponte. Aí, passou uma outra pessoa, eu falei, cara, tem essa situação, o que eu faço? Ele, dá pra fazer isso? Aí levei pro outro, já em questão assim de 4 horas a gente tinha uma solução para um problema para um cliente. Legal. Mas por quê? Porque eu tô lá dentro de casa, sim, com várias pessoas pensando fora da caixa a todo momento e tendo essa oportunidade. Nem todo mundo, eu diria que a maioria não tem essa oportunidade. É verdade. E aí onde é que você vai atrás? Você vai atrás em grupo de mentoria, você vai atrás em grupo de WhatsApp de empreendedor, você vai atrás de curso, você vai atrás de uma faculdade, de um MBA, onde você vai ter gente querendo melhorar naquilo. Então é muito legal isso que você está propondo fazer, porque você de fato resolve a vida do sujeito. Porque às vezes se o sujeito entra numa dívida de cheque especial, ele nunca mais sai, fale, desiste, entra numa depressão, a vida é um baita de um problema. É isso, é verdade, é o que eu quero fazer, cara. Eu quero conseguir ajudar e evitar que esse cara entre em problemas que são pequenos, que ele não tá vendo e que vão aparecer porque é normal, o negócio é assim, o negócio uma hora sobe, uma hora ele desce, você precisa ter esse controle emocional que hoje, graças aos meus negócios e a tudo que eu sofri por um bom período, hoje eu tenho um controle emocional que, cara, hoje eu bato palma pra mim mesmo. Na minha sala eu falo, sempre tem uma frase na minha sala, né, do Capitão Nascimento do Tropa de Elite. Na minha sala tem escrito assim, bem grande, todo mundo que vai lá gosta de tirar uma foto. Sem afobação, pode estar o pau quebrando que você vai fazer tudo com calma. Pateou, passou. Boa. Então, cara, pra tudo a gente usa isso nas empresas. Então na pandemia a gente usava essa frase. Então a pandemia, o lockdown, tudo fechado, meu time de vendas a gente trabalhou, vendeu bem, todo o restante dos setores ficaram parados, mas o time de vendas não parou. E a gente trabalhou dessa forma, sem afobação, um dia de cada vez, sem entrar em desespero, cuidando da cabeça de todo mundo, sabe? A gente assistia a live ao longo do dia, o cara abriu uma live, ligava pro time inteiro, botava todo mundo pra assistir, depois parava e debatia o que aconteceu na live. Então diminuía a ansiedade de todo mundo, cara. Então, esse controle emocional foi muito sendo forjado ali. E hoje, eu consigo tomar decisões que lá atrás, e o empresário comete também esse erro no início, ele acaba misturando o racional com o emocional, e nos negócios, no final, você não pode ser emocional. No negócio, você tem que ser racional. Tomar uma decisão é totalmente com as emoções controladas. Não dá pra você tomar de impulsividade, não dá pra ficar nervoso e tomar uma decisão rápida, Sim. porque de repente você vai tomar uma decisão errada. Então, tudo isso que lá no início eu possa ter cometido bastante erros, hoje não. Hoje a gente consegue parar, refletir, respirar, pensar no assunto, conversar com mentores, procurar pessoas mais experientes de negócio e, cara, o que você acha dessa decisão aqui? Pô, acho essa decisão aqui importante você ir nesse caminho. Por quê? Porque eu já fui nesse caminho e deu errado. Então não vai nele, vai nesse aqui outro que vai ser melhor.
pô, legal. E aí sim tomar uma decisão com o emocional totalmente controlado e assim ter êxito, saca? E tem que ter humildade também pra reconhecer que você não sabe de tudo e ouvir o outro, né? Às vezes, num processo de ouvir o próximo, as pessoas criam uma barreira. Falam, pô, mas eu não sei se realmente o cara viveu isso, não sei se ele tá dando um conselho que às vezes ele não viveu. Você tem que confiar. Perfeito, você tem que confiar. É isso aí. Entre ouvir e aceitar um conselho é uma diferença muito grande de uma coisa e outra, né, cara? Você tem que aceitar. Por isso que talvez a mentoria, ela tem que ser de fato paga, porque a pessoa dá valor para aquilo. Perfeito. E quem não acredita, não faz. Né? Perfeito. Não e isso entra é tão nisso. verdade, cara, que talvez você já tenha passado isso também no seu trabalho, de repente você, entre aspas, dá uma mentoria para algum colaborador e você vê esse colaborador seu não seguindo a sua mentoria. E você vê que ele não consegue evoluir. Então ele precisa pagar para ver se de repente esse pagamento vai cutucar ele em outro lugar, onde mais dói, né? Que é no bolso. É isso aí. E aí talvez sim ele coloque em prática o que ele ouviu, já que ele fez um pagamento para aquilo, né, cara? Exatamente. Não só colaborador, mas às vezes até o cliente, né? O cliente muitas vezes fica reticente do que fazer. Verdade. E aí ele não sabe nem se contrata ou se não contrata um determinado serviço. Verdade. E tá tudo certo, tá tudo bem. Mas muitos depois voltam e falam, não, devia ter contratado, então me ajuda agora a resolver o problema. Verdade. Né? Mas aí, normalmente, para consertar aquilo que já foi feito, é muito mais trabalhoso, né? O meu sogro fala isso. Uma vez eu pedi para ele uma ajuda numa construção, ele falou assim, Léo, para construir custa 1.000. Para destruir isso daí, consertar, custa 5. É isso. Mas tá bom, eu faço aqui para você. Eu falei, pô, ainda bem que você é meu sogro querido. É isso. Mas assim, realmente... É muito melhor você fazer bem do zero do que você corrigir depois que já falhou, né? Sim. Depois que você já entrou no cheque especial, que você já tem a bomba para administrar, é muito mais difícil. Muito mais difícil, cara. Muito mais difícil.